vocês em mais esse culto infantil. E aí, vocês têm acompanhado a série de Paulo? Espero que vocês tenham ouvido, aprendido, né? Visto todas as aulas. Com certeza, se vocês assistiram às aulas, vocês aprenderam muito. Então, se você não assistiu ou se perdeu alguma aula, corre lá na nossa playlist, assiste todas as aulas, porque essas aulas são importantes. Vocês aprendem muito sobre a vida de Paulo, sobre a igreja, sobre os princípios bíblicos da vida que o Senhor deseja que nós tenhamos, ok? Vamos fazer uma oração para dar início à nossa aula, então? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, tem protegido a nossa família. Abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa cada criança que está assistindo, cada lar, cada pai, cada mãe, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, frutifique nesses coraçõezinhos, Senhor. Que a Tua palavra fique guardada nesses corações, Senhor. Ó Senhor, abençoa essa aula, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos a Ti. Amém. Crianças, vamos ter o nosso momento de louvor com o tio Paulinho. E aí, criançada? Hoje a gente vai falar alguma coisa muito legal. Vocês sabem qual a fórmula secreta para crescer? Ah, eu sei que vocês estão pensando, mas não é isso. Eu não estou falando de crescer em tamanho, eu estou falando de crescer espiritualmente. Vocês sabem como que faz? É muito simples, é só ler a Bíblia e fazer uma oração. E agora a gente vai cantar uma música que fala justamente sobre isso. Vamos cantar comigo? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, Bíblia não lê, Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Vamos lá, criançada, vamos ficar grande, hein? Tchau! Amém, crianças? Então vocês acompanharam, né, com as tias, a grande jornada de Paulo, né, as coisas que Paulo realizou. E agora a gente vai começar a trabalhar as cartas que ele escreveu. Essas cartas estão na Bíblia, né? São cartas que Paulo escreveu para as igrejas das cidades. E nós vamos começar com a carta de Romanos. Romanos é um livro da Bíblia, tá? Ele é muito especial. Então, para os maiorzinhos que já conseguem ler, vocês podem ler o livro de Romanos. Romanos ensina muitas coisas. E foi uma carta que Paulo escreveu para a igreja em Roma. Paulo ainda não tinha ido até Roma, né? Se vocês acompanharam as viagens, ele demorou para chegar em Roma. E quando ele escreveu essa carta, ele ainda não tinha chegado em Roma, mas ele queria muito conhecer a igreja de Roma, porque era uma igreja cheia de fé, né? Ele já tinha ouvido falar da igreja de Roma. E era uma igreja cheia de fé, uma igreja que estava crescendo, e ele queria muito conhecer essa igreja. Então ele escreveu a carta aos romanos, né, que são aqueles que moravam em Roma, falando um pouquinho sobre ele,
sobre o ministério dele, como se ele estivesse assim se apresentando para aquela igreja. E também trabalhou alguns temas que para aquela igreja era importante, né? Levando sempre o ensinamento da Bíblia, né? Paulo se preocupava muito com isso, de levar o ensinamento sobre Cristo, sobre os fundamentos da igreja, né? Então, na carta aos Romanos, vamos colocar aqui, Paulo trabalhou itens muito importantes para a vida cristã. Uma das coisas que Paulo trabalhou bastante, crianças, é a questão do pecado, né? Quando vocês lerem a carta aos Romanos, vocês vão ver que Paulo trabalhou muito a questão do pecado, porque naquela igreja, crianças, a igreja era formada por judeus e gentios. Quem que eram os gentios? Aqueles que não eram judeus, que era a população de Roma, né? Então, assim, alguns historiadores, eles acreditam que quando os apóstolos e a igreja primitiva foi batizada no Espírito Santo, tinha pessoas que moravam em Roma visitando aquele lugar. Então, eles viram a pregação de Pedro, né? Isso são historiadores que levantam, né, todo o fato histórico, e aí eles chegaram a essa conclusão, que provavelmente havia visitantes de Roma lá, eles ouviram o evangelho, eles creram e eles começaram a igreja em Roma, porque não tem nenhum registro de que algum apóstolo tenha ido até Roma para pregar o evangelho, né? Então, a igreja lá foi formada pelas pessoas que ouviram a pregação do evangelho. E eles estavam brigando muito, a igreja era formada por judeus e gentios, e eles disputavam muito, a maioria era gentil, né? Só que os judeus reclamavam porque os gentios, eles achavam que os gentios não tinham tantos direitos quanto eles se achavam melhores do que os gentios por sua vez também se achavam melhores que os judeus, porque a igreja era formada por a maioria gentil. Então, Paulo escreveu para eles dizendo que todos pecaram, judeus, gentios, todos pecaram. Então, Romanos 3:23 diz assim, vocês já decoraram esse versículo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Paulo estava dizendo para eles, olha, não importa se você é judeu ou se você é gentil, todos nós pecamos, porque todos nós viemos da linhagem de Adão, né? Todos são filhos de Adão. Adão foi o primeiro homem que Deus fez. Então, todos são da linhagem de Adão. E todos pecaram, herdaram o pecado de Adão. E por termos pecado, né, nosso coração cheio de pecado, né, sujo, o Senhor Deus, Ele criou um plano maravilhoso, né, que é aquele que a gente já conversou bastante aqui, né? Deus, porque Ele nos ama muito, né? O que está escrito lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, Ele mandou o seu Filho para morrer por nós numa cruz. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, para que nós pudéssemos ter o nosso pecado perdoado. E Jesus morreu por mim, morreu por você, Ele morreu pelos gentios e pelos judeus. Então, Paulo estava dizendo assim, olha, não importa se você é gentil ou se é judeu, você nasceu com pecado. E também não importa se você é gentil ou se você é judeu, Jesus morreu por você. E porque Jesus morreu por você, ressuscitou, venceu a morte, Ele nos justifica do pecado. Ele nos perdoa, Ele nos liberta do pecado. Então, o que nós precisamos fazer, crianças, é reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer que nós somos pecadores, né?
e pedir que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude a vencer o pecado. Pedir que o Senhor faça morada no nosso coração, pedir que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele limpe o nosso coração e que Ele nos ajude, crianças, a vencer o pecado. A partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, Ele nos perdoa, Ele nos justifica, né? Nos torna justos. Ele tira, né? Ele nos tira do comando do pecado. Nós não precisamos mais viver pecando. Nós estamos libertos do pecado. Então, todos os dias, criança, nós precisamos decidir continuar não pecando. Nós temos condições de escolher não pecar. Quando nós não tínhamos Jesus, nós vivíamos pecando. Mas quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, é difícil não pecar? É difícil. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ajuda a não pecar, né? O Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração, olha, não faça isso, não desobedeça. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E se nós pecarmos, nós podemos orar e pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados. E Ele nos perdoa, crianças. Então, Romanos vai falar muito sobre isso, sobre o pecado, sobre vencer o pecado e sobre como Jesus, Ele nos justifica, nos purifica de todo o pecado. Ok? Crianças, a segunda carta, então, que nós vamos falar é a primeira epístola de Coríntios, né? 1 Coríntios. É um livro da Bíblia também, né? É a primeira carta que Paulo escreveu para a igreja em Corinto. Vocês lembram que Paulo ficou mais ou menos 1 ano e meio na cidade de Corinto, né? E lá ele ajudou a fundar a igreja, evangelizou muitas pessoas. E até se acredita, né? Os historiadores acreditam que antes de escrever essa primeira Coríntios, ele já havia escrito uma carta para a igreja de Coríntios, mas essa carta se perdeu. E aí, então, ele escreve essa outra carta, que está registrada na Bíblia, que é a primeira epístola de Coríntios, 1 Coríntios. Tá? É uma carta escrita para a igreja em Corinto, para os novos cristãos, né? Paulo tinha passado então por Corinto, tinha evangelizado as pessoas, tinha formado igreja, e aí ele recebe a notícia, né, durante a viagem dele, de que a igreja em Corinto estava enfrentando muitos problemas. Problemas de divisão, eles não estavam sendo unidos, eles estavam brigando, o culto era uma bagunça, os casamentos não eram respeitados, as pessoas não respeitavam uns aos outros. Ele recebeu também a notícia de que eles estavam permitindo que entrasse na igreja práticas do mundo que o Senhor desaprova, práticas de pecado, né? E que muitos irmãos ali estavam pecando conscientemente e achando que era normal. Então, Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios, né, dizendo que eles precisavam se atentar para as Escrituras, para as leis do Senhor, né, para as coisas que Deus havia orientado, né, da prática de vida cristã, né, que eles precisavam obedecer às Escrituras, que eles precisavam ser unidos. E ele coloca também que a sabedoria humana, ela não era suficiente, que eles precisavam da sabedoria que vinha do alto, a sabedoria que vem de Deus, né? A orientação do Espírito Santo, crianças, porque o homem, ele não compreende todas as coisas, né? E o mundo espiritual, nós precisamos da sabedoria que vem do Espírito Santo. Então ele coloca isso, que os irmãos em Corinto, eles tinham que se atentar às Escrituras e buscar o conhecimento que vem do alto. Ele coloca também, crianças, que por meio da ressurreição de Jesus, nós tínhamos a esperança, nós temos a esperança de que um dia nós vamos morar com Jesus, né? Então Paulo fala que Deus, ele deseja que os seus filhos sejam vencedores, né?
que eles precisam percorrer a carreira aqui na terra com diligência, com cuidado, com observação das leis do Senhor, né? E que nós podemos crer que nossa vida não termina aqui com a morte, né? Nós temos vida eterna em Jesus. Nessa primeira carta também aos Coríntios, ele fala muito, crianças, sobre o amor, né? Ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 13, é um texto bastante conhecido, ele vai falar sobre o amor, que o amor ele é um dom supremo, né? Ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu faça muitas coisas, que eu doe todos os meus bens aos mais pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, não tem valor nenhum, né? Ele fala que o amor ele é paciente, ele é benigno, ele não tem ciúmes, ele não se ensoberbece, ele não é soberbo, ele não age inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se ressente do mal, o amor perdoa. Aquele que ama, perdoa, né? E Paulo então vai falar para essa igreja que estava com muitos problemas, com muita confusão, que eles precisavam se amar, que eles precisavam amar o Senhor Jesus acima de tudo e que eles precisavam se amar e que o amor faria com que eles fossem mais unidos. Ele fala sobre a ordem no culto, que precisava ter ordem, que eles deviam se manter longe das práticas pecaminosas, que o pecado tinha que ser repreendido. Então, Paulo vai ensinar os novos cristãos a ter uma vida que realmente agrade ao Senhor. Sabem, crianças, Paulo não sabia como os coríntios iam receber a sua primeira carta, porque era uma carta dura, ensinando-os verdades importantes e pedindo que eles se arrependessem dos seus pecados, né? E aí, então, Paulo ele mandou essa carta com Tito, né? Tito que levou a carta para os coríntios. E ele ficou muito ansioso, esperando Tito voltar para saber como eles tinham recebido aquela primeira carta, porque ele ficou muito preocupado, era uma carta severa, né? Paulo tinha sido bravo com eles. Mas quando Tito retornou, a alegria de Paulo foi muito grande, crianças, porque Tito contou que a igreja em Corinto se arrependeu, eles ouviram a mensagem de Paulo, né? Eles leram a carta, as pessoas ouviram a carta que Paulo tinha escrito e eles se arrependeram dos seus pecados e eles mudaram, né, de vida, mudaram aquilo que eles estavam fazendo de errado, eles abandonaram. E Paulo ficou muito feliz com o arrependimento genuíno da igreja em Corinto. Então ele escreveu a segunda carta, né, que é a segunda epístola, né, a segunda carta aos Coríntios. Ele escreveu para falar dessa alegria, de como ele tinha ficado feliz, que a igreja em Corinto tinha se arrependido. E nessa carta ele vai dizer para as pessoas assim, que independente da situação que a gente vive hoje, de tristeza, de dificuldade, que nós podemos ter esperança na glória, né? Porque um dia, criança, nós estaremos com o Senhor Jesus, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais pecado, e que nós então podemos ter esperança, que o nosso sofrimento hoje é muito pequeno comparado com a glória que nós vamos ver no futuro, né, na nossa vida eterna. Então ele fala isso, que as pessoas precisam ter esperança na eternidade. A nossa vida, crianças, não acaba aqui, né? Nós temos vida eterna em Jesus. Ele ensina também os irmãos que eles precisam ajudar aqueles que têm dificuldade, né? Doar o seu dinheiro aos mais pobres, que a igreja contribuísse com isso, que eles cuidassem daqueles que não tinham condições de se alimentar, não tinham moradia, que a igreja se preocupasse com os mais pobres. Paulo então trabalha isso com os irmãos ali. Ele também orienta que eles não ouçam as pessoas falsas, né? Que
que trazem mensagem falsa do Evangelho, né? Que eles tivessem cuidado com isso, que eles lessem a Bíblia, que eles conhecessem de fato a palavra de Deus, para que eles estivessem firmes, né? Protegidos contra todas as mentiras de Satanás. Paulo ficou muito feliz, né? E ele fala sobre a importância de perdoar o pecador, né? De que Deus ele pode transformar o pecador. E essa é uma carta também muito bonita que Paulo escreve para a igreja em Corinto. Então hoje nós vimos 3 cartas que Paulo escreveu. Romanos, que ele vai trabalhar bastante a questão do pecado e que Jesus ele morreu e ressuscitou e por meio de Jesus nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Ele vai trabalhar 1 Coríntios, a primeira carta que ele envia para Corinto. Ele vai trabalhar o arrependimento, o abandono das práticas pecaminosas e a união da igreja. E em 2 Coríntios ele vai dizer então da importância de contribuir, da igreja cuidar daqueles que têm mais dificuldade e que nós podemos ter esperança, apesar de viver hoje nessa terra momentos de tristeza, né? Porque hoje a gente vê as pessoas morrem, as pessoas ficam doentes e isso traz muita tristeza ao nosso coração. Então Paulo vai dizer assim que embora a gente tenha sofrimentos aqui nessa terra, que nós podemos ter esperança na glória que é futura, né? Na eternidade, onde nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Essas cartas são muito especiais, crianças, e na próxima aula nós vamos ver, né, conhecer outras cartas que Paulo escreveu. Essas cartas são importantes, vocês precisam começar a ler, né? Vocês, os que já sabem ler, podem começar a ler já em Romanos, são as cartas que Paulo escreveu, e para que a gente possa aprender cada vez mais o que nós precisamos fazer, como nós temos que viver aqui nessa terra, como igreja, né? Como reino de Deus aqui na terra. Tá bom, crianças? Vamos orar então para finalizar? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua palavra que nos ensina, que nos orienta. Ó Senhor, peço a Ti que o Senhor abençoe cada criança, que eles tenham uma semana cheia, Senhor, das Tuas bênçãos, que eles sejam guardados por onde eles forem, que o Senhor os livre, Senhor, de todo mal, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a guardar essa mensagem no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.